carro! Agora! O que a gente faz, John? Caramba. A casa do Jimmy. O que você está fazendo? Eles têm criança, A gente também. Acelera logo. Tem espaço lá atrás. Ajuda! Outra pessoa vai passar. Sejam todos bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, vulgo FC. A gente demorou um pouquinho para dar um start no ano. É compreensível, né? Final de ano, vai ter aquelas festividades, comemorações, confraternizações. A gente começa um pouco devagar no início do ano. Então, mas por fim, pelo menos a gente começou com coisa boa. E digo coisa muito boa. Esse é o nosso canal Contra a Mágica. A gente fala sobre Magic, especificamente mais sobre Commander e Commander Pauper, mas a gente também traz assuntos que a gente acha interessante, como é o vídeo de hoje. Já falamos até sobre Wandinha, Sandman anteriormente, temos nossos gameplays no canal, mas o assunto de hoje, que é porque o motivo desse vídeo, é sobre The Last of Us. A gente vai falar sobre o episódio 1 e 2, né? Porque como já disse no começo do vídeo, na introdução, a gente começou um pouquinho devagar no ano, então a gente acabou acumulando 2 episódios, mas prometemos trazer um episódio por semana, né? Assim conforme for saindo. O The Last of Us é uma série que realmente ela me surpreendeu bastante, né? Apesar dela ser muito aguardada, foi muito bom saber que ela conseguiu corresponder às minhas expectativas. Foi até um pouco além, né? Que minhas expectativas não eram muito altas, tão altas assim, na verdade. É por causa do tipo de tema, né? Que ele acaba lembrando, apesar de não ser bem sobre zumbi, acaba lembrando por toda a situação pós-apocalíptica que aconteceu com o mundo, etc. Mas vamos falar melhor sobre isso aí. Vamos iniciar apresentando os personagens, né? A gente vai ter aqui o Pedro Pascal, que ele vai estar fazendo o Joey, que provavelmente é o centro dessa história. A gente vai apresentar e vai conhecer a filha dele, que é a Sarah. Ela vai estar sendo interpretada pela Nico Parker, acho que é assim que pronuncia. Parker, de Peter, né? Vamos entender assim. E a gente vai ter a Anna Torv, que vai fazer a Tess, que ela vai ser apresentada um pouco mais pra frente na história. E a gente tem uma das duas protagonistas, que eu acredito que os personagens principais dessa série sejam o Joey e a Ellie, que vai fazer pela Bella Ramsey, que ela participou de Game of Thrones com ele e se destacou bastante pelo papel e fez outras coisas, mas não vem ao caso desse vídeo, senão se eu falar por cada ator vai ficar impossível fazer esse vídeo, vai ficar longo demais. Então vamos tentar ser um pouco mais objetivos. A gente começa a história no passado, basicamente está falando sobre a vida como era antes de tudo que aconteceu, né? Do Joey e da Sarah, né? Uma vida comum, pai e filha. A mãe não é apresentada aqui, a gente não sabe no início essa história que aconteceu com a mãe dele, com a mãe dela, né? Desculpa, né? A mãe dele foi ótimo. Tudo bem, vamos seguir. Então a gente tem uma vida bem comum, bem suburbana mesmo, café da manhã, estudo. E nesse ponto aqui a gente começa a ser apresentado pelo que de repente vai acontecer na história. Ali no fundo você vê que tem os vizinhos da Sarah e consequentemente do Joey. Essa senhora ali na cadeira de rodas, ela vai ser um pouquinho importante. Vocês já viram a partezinha dela no vídeo introdutório desse vídeo, no começo desse vídeo, né? Teve um videozinho curto sobre a série que já diz o que aconteceu com essa senhora, né? Ela foi o primeiro caso que a gente viu da pessoa realmente transformada através desse vírus. Vírus não, né? Eles falam que é fungo, né? Na série. A gente está acostumado a usar o termo vírus, mas é como se fosse um fungo, né? Aquela história que vai ser um pouco mais explicada pelos cientistas que falam. Aliás, né, eu não quero antecipar sobre isso, tá? Não, eu vou me conter, eu quero falar muito sobre essas partes, mas vou tentar seguir aqui o script.
Aqui a gente já consegue ver uma cena, né, depois do que aconteceu dessa metamorfose aqui da senhora, de algumas pessoas que foram contaminadas pelo fungo. E você vê que tem uma reviravolta, né? Fala um pouquinho antes sobre os personagens iniciais, né, que seriam o Joe e a Sarah. O Joe é aquele cara trabalhador, trabalhando pesado para sustentar a filha, sustentar a casa dele. E a Sarah é uma filha exemplar, ama muito o pai, conserta o relógio dele, dá de presente, lembra de algumas coisas. Então, assim, eles fazem um bom paralelo realmente, e eles conseguem convencer a gente, né? Vou falar um pouco mais sobre essa questão de convencer mais na frente. Nesse ponto aqui a gente já começa a ver que o caos já está estabelecido na cidade. É uma notícia que antigamente era dita como distante, aconteceu alguma coisa, alguma parte do mundo. Você vê que a coisa começou a tomar uma proporção monstruosa, absurda, impactante. E você vê que tudo se revira na cidade deles quando eles começam a tentar fugir da cidade. E quem é o showrunner dessa série? É o Greg Mazin. Mazin, talvez seja assim que pronuncie, né? Corrijam aí nos comentários. O Greg, ele foi uma surpresa muito grata quando eu fiquei sabendo que ele seria o showrunner dessa série, porque ele também foi showrunner de Chernobyl. Foi uma minissérie da HBO, disponível na tela, que assim, o vídeo não é sobre Chernobyl, mas é um pequeno parênteses que eu vou abrir aqui agora e aproveitar que eu estou abrindo um parênteses, pedindo para que você curtindo o vídeo, você vai lá, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, incentiva a gente para produzir vídeos assim. E vai, com toda a certeza do mundo, os likes são um parâmetro e as inscrições para a gente ver que está fazendo um trabalho e que é o que as pessoas querem ver. Então, por favor, dá aquele like lá, bacana. Lembra de dar o like logo de uma vez nesse vídeo e se inscreve no canal. Senão você vai acabar esquecendo, você vai ver o vídeo, você vai sair e é todo um incentivo pra gente. Vamos seguindo aqui. Chernobyl, não tem como não comentar, porque a gente tem que associar, não tem como não associar o Greg com o Chernobyl, não tem como. Chernobyl foi uma minissérie da HBO que foi incrível, muito boa. Falou sobre a questão que aconteceu desse acidente, né? Não vou dar muito spoiler não, porque vale muito a pena você ver. Mas todo mundo sabe o que aconteceu, sim, mas é uma história contada, né? Isso é muito importante. Por isso que foi um dos fatores que eu gostei muito da ideia de trazer o Greg como showrunner dessa série. Por quê? Chernobyl foi uma surpresa quando eu vi na época, que foi incrível. Os detalhes, o cuidado, a atenção, fotografia, as atuações foram incríveis. Pessoas ali parece que foram escolhidas a dedo mesmo. É aquele tipo de coisa, é aquele tipo de esfera de sentimento que você se transporta para lá. Você imagina que aquilo está acontecendo naquele momento mesmo, e qual dramático que foi. Então isso me animou bastante pela escolha realmente do showrunner da série. E saber que ele seria o mesmo showrunner de Chernobyl foi muito empolgante. Uma coisa que não tem como não citar, que eu acredito que seja até dedo mesmo dele, é as introduções dos episódios. Como isso é bem feito. Isso te transporta para o episódio de uma forma que é incrível. No primeiro episódio a gente tem essa cena dos dois cientistas que estão sendo entrevistados, e aqui um dos cientistas fala sobre toda a preocupação dele com relação aos vírus, à pandemia, coisas que a gente viu bem atual, na verdade, né, no nosso mundo. E você vê que em contraponto vem um outro cientista falar que o medo dele realmente era com relação aos fungos. E o jeito que ele comenta sobre aquele questão daquele fungo, que eu não vou me recordar o nome, né? Se lembrarem, coloquem aí, porque eu não vou me lembrar. E eu não escrevi aqui no meu backup para poder falar sobre o fungo. Eu não fiz isso. Então, basicamente, ele fala sobre o fungo, aquele fungo que o pessoal até comenta que é bem famoso, referente a tomar o controle da formiga, etc e tal, usá-la em nome de um parasita, acabar controlando a formiga. Então, a ideia base da série é essa também, né? Esse fungo ele acaba agindo dessa forma, um parasita, ele aproveita o ser humano, tomar conta dele realmente e proliferar. O objetivo dele realmente é esse. Mas é muito bem feito essa introdução, muito bem feita. E você vê que no segundo episódio não fica abaixo também. Você vê que essa doutora ela é chamada, convocada,
A gente vê aqui o início do problema que está ocorrendo, né, pelo menos nessa localidade, né, não sei se foi a origem realmente de tudo, né, fica meio que ambíguo, né, mas fica aqui, não fica totalmente fechado que foi aqui, pelo menos inicialmente pelo que eu vi na série. Ah, sim, isso é muito importante. Antes que alguém venha, mas pô, é tal coisa, pode comentar à vontade aí, gente, nos comentários, sem problema nenhum. Mas assim, eu sou marinha de primeira viagem, eu não joguei os jogos, não sei nada sobre os jogos, não vi nada dos jogos. Eu estou acompanhando a série como vocês, para quem está só acompanhando a série, é o meu caso. Então assim, as minhas reações, os meus comentários, as minhas suposições vão ser todas baseadas na série. No segundo episódio a gente tem uma introdução muito boa também, com essa doutora, quando ela é chamada às pressas, e ali nesse episódio basicamente é constatado, vocês entenderam, né? É verificado de forma muito, muito clara que o que ela temia, que ela achava que nunca ia acontecer, está acontecendo no mundo. E ela sabe que isso é inevitável. Então, a gente tem uma carga dramática bastante nesse episódio, nesse início também como introdução, e é muito bom, muito positivo. Então, acho que tem um ponto muito importante que eu estou comentando nesse primeiro episódio, né? Do primeiro episódio que acontece para essa mudança para o futuro, né? Já está começando a falar sobre as organizações. Mas assim, a situação traumática, aqui eu vou ter que voltar, que é bem prático de fazer isso, é sobre essa relação aqui estabelecida, que eles criam realmente uma empatia. A gente tem uma empatia pela Sarah. Isso é um spoiler que, poxa, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que isso vai acontecer. Então, assim, até eu que não joguei jogos, a Sarah ela acaba tendo um fim, né? Ela não morre para os infectados, ela acaba morrendo de tiros mesmo, quando eles estão tentando fugir. É uma parte bem dramática, que acaba que o exército acaba atirando no Joey e na Sarah. Ele consegue sobreviver, porque tem intervenção do amigo, do irmão dele. Não é irmão dele não, é amigo dele mesmo, né? Acredito que o irmão dele vai aparecer depois na série, pelo que eu ouvi dizer. Eu tento fugir dos spoilers, eu tento fugir das informações futuras, mas às vezes é inevitável sempre ter alguém buzando no ouvido da gente, né? Mas eu tento fugir o máximo possível. Então ele acaba conseguindo fugir, mas infelizmente ela acaba morrendo, né? Aí tem um avanço no tempo, né? Se eu não me engano são 10 anos ou 20 anos, eu acho que são 20 anos mesmo. Nossa, 20 anos é muita coisa, cara. O cara estaria já muito ruim, não é 20 anos não. Meu Deus, que pecado. Tá, vê a série aí, gente, né? Tem uma passagem de tempo que é importante, que infelizmente eu não botei aqui, eu não registrei na minha mente. Isso é que idade não fazer essas coisas. Vamos continuar com o vídeo. Isso é importante, né? A passagem no tempo, que é o mais importante, que mais pra frente a gente vai ver os outros personagens, né? E como é que tá a situação do mundo, né? Tem basicamente duas facções, são importantes, né, que ficaram. Um deles é a Fedra, e que ela acaba ficando como se fosse uma espécie de governo, né? E assim, como eu já falei, eu não vi os jogos, eu estou tentando fugir dos spoilers, mas assim, é o que restou de ordem nesse local. Não me xinguem, gente, não me ataquem. Eu sei que muita gente é fã dos vagalumes, mas assim, é o que restou de ordem para eles se estabelecerem em alguns lugares, algumas cidades, alguns locais, que acaba ordenando, controlando a ideia de trabalho que vem a existir, pagamento, segurança, são tudo uma guarnição do que sobrou de polícia, de governo, de exército. Então a Fedra ela tenta meio que controlar um pouco a vida das pessoas, né? Que eles é que estão meio que ditando como é que as coisas vão estar. Eu tenho certeza que isso vai ser mais aprofundado conforme os episódios forem vindo, mas não dá pra falar muita coisa. Como eu já disse, sua mania de primeira viagem, estou vendo uns 2 episódios. Então, ansioso pelo terceiro, porque a série realmente é muito boa. Vejam. E a gente tem em contraponto os vagalumes, que ele é tipo como se fosse uma resistência, né? Eles não concordam com alguns pontos específicos, né? Tem aquela coisa toda de liberdade, que a Fedra ela é muito opressora, e os vagalumes brigam também como a Fedra. A gente não foi totalmente explorado sobre os vagalumes, e vai ser mais aprofundado com relação a essa resistência dos vagalumes mais pra frente, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida disso. Aqui a gente tem um trio que vai ser estabelecido no segundo arco, que seria o Joey,
a Ellie e a Tess. Acho ela mandou muito bem, a Ana, com relação à interpretação dela. A Ellie, ela é muito nova. Não que ser nova vai tirar o seu talento, lógico. Mas a gente entende que, cara, a Ana, ela arrebentou realmente no papel. Eu espero que as coisas se desenvolvam com os outros personagens também, como foi o caso dela. Aqui a gente vê que os laços estão começando a ser criados. Aqui você vê o Joe e a Ellie estabelecendo esse relacionamento. Ela acaba se aproximando um pouco mais da Tess, porque ela é órfã, e ela acaba tendo a Tess como presença materna mesmo, né? Em alguns poucos momentos que eles estão juntos, né? Porque eles ficam com uns dias, né? Não fica muito tempo, né? Mas assim, é a proximidade que ela acaba tendo. O que falar da Ellie? A Ellie, a gente descobre nesse primeiro e segundo episódio, né, que está contando sobre os dois, que basicamente ela é imune. Teoricamente ela é imune. Tecnicamente, pode ser melhor assim definido, né? Ela é imune à transformação do vírus. Então, assim, ela é importantíssima para os vagalumes. Então, a ideia é que o Joe e a Tess são encaminhados à missão, né? Que anteriormente eles só estavam querendo pegar uma bateria, uma coisa assim, e trombam com os vagalumes. E acaba recebendo essa informação de que se eles levassem a Ellie para um posto dos vagalumes, eles iam receber a bateria que eles precisavam, para o que eles pretendiam fazer, e era muito importante para eles, então eles acabam aceitando, porque o plano inicial deles deu errado com a bateria que eles estavam tentando encontrar. Então eles acabam meio que sem saber direito sobre a situação, aceitam essa missão, vão levar uma menina, vamos receber o que a gente quer, por que não? Dane-se, vamos lá, o mundo é esse hoje em dia. Desculpa, meu nariz está um pouco congestionado, né, normal. Esse tempo maravilhoso, frio, calor, frio, calor, frio, calor. Infelizmente um pouco menos frio do que eu gostaria, né, mais calor, mas tudo bem. E a gente segue a história. Então, basicamente, chega um certo ponto que eles questionam a Ellie, é mais do que natural, porque essa importância toda que os vagalumes estão dando para ela. Aí eles descobrem que ela tem essa imunidade e tomam outra proporção, principalmente mais no coração da Tess até do que do Joey, porque o Joey ele é mais descrente sobre essa possibilidade, porque parece que ela já ocorreu no passado, esse levantamento de não, existe uma forma de combater, ele desacreditou, ele não acredita mais, ele é incrédulo completamente sobre isso. E a Tess fica com esperança de que isso vai dar certo. No fundo ela quer principalmente a bateria, né? Mas se rolar a reversão de tudo isso, é melhor ainda. Aqui eles passam por um perrengue, né? Uma situação delicada. Eles estão tentando atravessar a cidade, eles tomam um rumo dentro de um museu e eles acabam trombando com infectados, né? Tinha que ter, né? Lógico, tem que ter ação na série, né? Pô, não dá pra ficar só no drama o tempo todo. Então, aqui os dois estão tentando fugir, né? Eles ficaram meio que separados da Tess nessa situação. E quando eles encontram com a Tess, aqui tem o grande momento de revelação de que ela está infectada. Ela foi infectada, o vírus já está nela, não é vírus, não é vírus, é fungo. Oh, The Walking Dead, sai de mim, sai. Não sei nem The Walking Dead definiu dessa forma a história, mas parece que sim. Por fim, o fungo já está infectado nela, então é um caminho sem volta, não tem jeito, ela vai rodar. E é ruim, né, porque a gente acaba se apegando ao personagem, porque realmente a Ana ela atua muito bem, mandou muito bem com a Tess, é um personagem muito forte. A gente consegue estabelecer, a gente sente falta do personagem nesse momento, porque a gente sabe que é inevitável, cara. Ela não é ele, ela não vai ser infectada e vai continuar viva, não tem como. Então, aqui eles têm essa revelação, tem um monte de infectados vindo para o local que eles estão, e aqui eles têm que tomar a decisão muito difícil, que é deixar a Tess para trás. Ela meio que empurra eles para ir embora, se salvarem. Ela, nesse momento, é um momento muito importante, crucial para a série, que é o momento que ela convence de fato o Joey a levar a Ellie, a tocar a missão sozinho na verdade, né, com ela. Eu digo sozinho porque antes eram como se fosse o casal lutando por esse objetivo, né? Então agora não é mais. Agora ele vai ter que tocar sozinho essa missão para proteger a Ellie, para levá-la até um outro local, porque foi um fracasso total quando eles chegaram na base dos vagalumes.
Todos eles estavam mortos, parece que alguns foram infectados e ninguém sobreviveu. E os outros infectados estão chegando no local. Tendo visto isso, ela toma a decisão de ficar para trás para segurá-los. Ela espalha gasolina em todo o local, aquela coisa bem clássica de vou botar fogo em tudo, vamos sacrificar, vou ter um momento heróico. A gente sabe que é basicamente isso. É aquele tipo de cena que você sabe que vai acontecer, mas é muito interessante da forma como acontece. Então eles deixam o local, a Ellie lutando com o Joey porque ela não queria deixar a Tess para trás, porque ela era muito mais apegada a Tess do que o Joey, apesar de terem conhecido eles há pouco tempo. O Joey e a Ellie já se estranharam algumas vezes, ele tentou até, quando viu que ela estava infectada, mas não ficava tomada pelo fungo, ela quis deixar ela para trás, quis matar ela, quis abandonar a situação, e a Tess começou a não fazê-lo. Então, por fim, aqui esse momento é o crucial, que eles saem, deixam o local, ela fica para trás, tentando acender um isqueiro, até o momento que os infectados já entram, começam a invadir o local, é aquele momento de, caramba, cara, será que ela vai ser destroçada e não vai conseguir acender o negócio? Como é que será que vai definir isso? E ela tentando acender o isqueiro na mão dela e não pegava de jeito nenhum a faísca, e cheio de gasolina no caminho, e eles entrando, muitos infectados. Aí você pensa, caramba, cara, os caras vão atrás, não vai adiantar nada, ela vai ser despedaçada e vai morrer de uma forma terrível. Por fim, um dos infectados, ele olha para ela, a cena foi muito comentada essa semana, ele se aproxima dela e tem esse beijo nojento. Qual foi a minha interpretação disso? Eu entendi que por que ele não foi violento, né? Porque eu não, como já falei, eu não joguei o jogo, gente. Por favor, tenham calma. Basicamente, ele não foi violento porque ela já estava infectada. Então, assim, eu imaginei que eles já não conseguiam mais vê-la da mesma forma, que o fungo estava controlando eles, e daí ele acabou mais proliferando o fungo mais rapidamente para ela por esse beijo. Você vê essas vinhas aqui saindo da boca dele, né? A gente viu saindo daquela senhora também, e existe esse beijo nojento entre os dois, e aí a infecção se prolifera mais rápido. Nesse momento ela consegue acender o isqueiro, taca no chão, explode-se todo o local, morrendo e matando todos os infectados que estavam lá, tecnicamente. Nisso eles olham para trás na explosão, sabem que tem que seguir adiante, o Joey e a Ellie. E aí a gente se encerra esse segundo episódio com os dois seguindo. E eu estou realmente muito ansioso pelo terceiro. Quero ver como é que essa história vai continuar. Espero que também vocês estejam. E o vídeo de hoje é esse. Esse aqui foi um apanhado do primeiro e do segundo episódio. Deixei de falar algumas coisas? Tenho toda a certeza do mundo. Falei demais alguns pontos? Tenho toda a certeza do mundo também. Mas faz parte, né? Então eu espero que vocês continuem acompanhando a gente. Se inscrevam no canal, incentivem a gente, deem aquele like no vídeo. Isso é muito importante pra gente. Como eu já disse anteriormente, é um termômetro e a gente precisa realmente ter esse parâmetro para poder entender que a gente está indo pelo caminho certo. Bem, quem acompanha Magic, não vamos deixar de botar Magic, vamos colocar mais coisas sobre Commander, tem bastante assunto aí pela frente, e Magic não para, né, cara? Hoje em dia ele tá como se fosse quase que um painel da Marvel, né? Então, continuem seguindo a gente, o vídeo é esse, e até a próxima, gente. Fui.